Fala, meus amigos, acho que hoje agora é bom dia, eu tô fazendo uma bateria de vídeos aqui. Como é que vocês estão? Espero que vocês tenham um ótimo dia. E rapaziada, me mandaram, tá, um vídeo do Peter, né, escrito do Ei Nerd. Eu cansei do James Gunn e vou explicar o motivo. E pra quem não sabe, eu sou um cara que, assim, eu gosto do James Gunn, mas eu não sou essas pessoas, né. Não vou bater em vocês, fãs do Snyder, pode deixar. Mas as pessoas que defendem o artista ou quem eles gostam a ferro e fogo. Na verdade, aí que eu sou mais crítico ainda. E pra quem me acompanha aqui, ou acompanha o Esquadrão Nerdola, sabe que eu não ando assinando embaixo nas decisões que o James Gunn tá fazendo, por mais que eu goste das obras dele, né? Guardiões, Esquadrão... que mais? Peacemaker, pelo menos a primeira temporada. Mas ele tá, pra mim, ele tá tendo umas ideinhas. Eu tô sentindo que o James Gunn, ele é aquele cara que eu acho ele um artista. Eu gosto do humor dele. Jornada de personagem. Pra mim, Guardiões da Galáxia 3, o que ele fez, pra mim aquilo ali foi sensacional. Pra mim é uma das melhores trilogias que tem de super-herói ou baseadas em HQ, né? Eu amo muito o que ele fez, as construções de personagem, Peter Quill, até o próprio Drax, que era um alívio cômico no 3, cara, tem um arco de desenvolvimento como um pai foda. Então eu gosto muito do James Gunn, mas sabe o que eu sinto? Que ele é aquele artista que precisa ficar numa coleira, sabe? Se você tirar a coleira dele e deixar ele a Deus de Ará, ele faz merda, sabe? Ele tipo, ele vai muito longe, né? Então... E o Peter é um cara que ele... Além dele ser, eu acho que ele é tão nerd igual o próprio James Gunn, então lê muito quadrinho e tudo. Vamos ver então, porque se eu não me engano, acho que o Peter deu nota 10 ou nota 9 pra Superman, né? Uma nota muito, muito alta. Eu gostei de Superman também, mas eu deixei no 8. Então vamos ver qual é o problema do James Gunn que o Peter está vendo, certo? Peter, se esse vídeo, não sei se você tá vendo, zero treta, tá, irmão? Zero treta. Aqui eu tô sendo, zero treta, tá? Nada pessoal. A nossa treta, pelo menos, acho que passou, pelo menos do meu lado, tá, certo? Nada de xingamentos nem nada, tá? Eu só quero realmente, tô curioso realmente pra saber o que você tem pra falar. E é isso, meus amigos. Se você quiser suplementação de qualidade, é na Growth Suplementos. Você já sabe, hoje é a maior, melhor empresa do ramo de suplementação alimentícia, onde você encontra o whey de 1 kg mais barato do mercado, creatina, pré-treino, roupas, acessórios, tudo o que você precisa para essa sua jornada de botar o shape ou de emagrecer, né, também. Você encontra na Growth Suplementos. Se você pagar no Pix ou no boleto, você consegue 10% de desconto. E se você colocar o meu cupom Carlão, você consegue ainda mais desconto. Recomendo vocês entrarem no site, tá? O site tá cheio de promoção em roupas, em acessórios, em creatina, tá bom? Dá uma olhadinha lá e vai deixando o seu joinha que você me ajuda bastante com o YouTube. Não se esqueça de se inscrever no canal para receber mais vídeos assim. E se você não me conhece, meu nome é Carlos. Seja muito bem-vindo ao Geek SP e bora começar. Vamos lá então, meus amigos. Obviamente vocês já conhecem, né, o canal Ei Nerd, ó. Vou me inscrever aqui, 14 milhões de inscritos, né? Número. Hoje eu acho que é impossível chegar nesse número. Dá uma curtida, vamos lá. Bom, galera, vamos lá. Eu tenho percebido já há um tempo, desde que o Creature Commandos tá aqui, tudo que o James Gunn faz é parecido. Com muitos elementos, sim, com muitos, cara. Mas agora eu acho que eu cheguei no limite. Eu tenho que compartilhar com vocês o que eu penso. Tudo que o James Gunn faz... Eu vejo a galera criticar muito essa animação do James Gunn, mas ninguém critica o quanto ele quis deixar ele bonito, né? Porque, vamos lá, eu particularmente não acho o James Gunn de uma aparência muito, né? E aqui ele colocou ele como o maior galã, né? Você olha esse cara aqui... Você fala assim, porra, esse cara deve ser foda na vida real, né? Aí você vai ver o James Gunn. É igual. E eu cansei. Minha opinião. Eu enjoei do James Gunn. Eu tenho certeza que esse vídeo vai explodir a cabeça de muita gente, igual a mim explodiu quando eu percebi. Vamos lá. Inestrantes, Peter aqui. Bom, antes de mais nada, eu quero sempre deixar claro pra vocês. Isso é uma opinião, ok? É inegável, cara, que o James Gunn seja um excelente escritor, um excelente diretor. É inegável, isso não tem discussão. Achei um cara fabuloso. Pra mim, ele é um antes e depois na indústria do cinema de super-herói. Isso eu também concordo com ele. O James Gunn, como eu falei, cara, construção de personagem, jornada. Cara, o que ele faz com o Peter Quill no filme 1, 2 e 3, com a Gamora, né? Enfim, até com a Nebula.
Porra, como que eu esqueci? O Rocket Raccoon, cara, né? Se você assistiu Guardiões 3, você viu o passado do Rocket Raccoon e você reassiste o 1 e o 2, eu fiz isso, cara, você vai ver, eu não sei se ele, né, que nem dizem que o Oda de One Piece é gênio, eu não sei se o James Gunn quis ser gênio, se ele já tinha tudo traçado, mas você vê no 1 e 2, ele já traumatizado com esse passado dele, né, o Rocket Raccoon, e eu achei muito foda. A cena cresce, que nem no episódio no filme 1, quando ele tá discutindo com o Drax, e aí o Drax chama ele de, sei lá, bicho de laboratório, o quanto ele fica puto, e até então a gente não tinha entendido o porquê de tanta raiva, né? Então, muito legal. Pra mim, ele como roteirista, ele como um criador, um diretor de filme, pra mim ele é excelente. Mesmo os piores trabalhos dele, cara, Calma. Quando eu digo excelente, é porque ele se propõe. Existe camadas, existe Nolan, existe James Gunn, entendeu? Calma. são muito bem escritos em termos de conceito, em termos de desenvolvimento, sabe? De personagem, de arco narrativo, drama, dilemas pessoais, emocionais. O cara faz isso. O cara manda bem. Tá sempre fazendo boas produções. Isso é inegável. Ponto. Não se discute isso. Não tô aqui pra falar isso, pra julgar isso. O que não significa que todos os elementos que ele coloca nas obras dele, todo mundo... Que nem a animação, eu não curti a Critical Commandos, né? Eu assisti o primeiro episódio assim, mas não me prendeu, tá ligado? Não me prendeu mesmo, eu não dei sequência. Mas falando de filme, todos os filmes dele foram um sucesso, né? Todos foram aclamados pelo público e pela crítica. Os Guardiões 1, 2 e 3, Esquadrão Suicida, que o Esquadrão Suicida saiu na pandemia, né? Mas foi um sucesso para todo mundo que assistiu. Não à toa, ele foi chamado para fazer Peacemaker, né? Que é uma continuação, e virou CEO, né? Então foi bem aclamado por quem assistiu. Que veio depois? Peacemaker, que foi um sucesso, né? Tá tendo a segunda temporada. E o Superman, né? Que não é um filme que eu acho, não sei se já saiu de bilheteria do cinema ou não, é um filme que não se pagou, mas é o filme de maior sucesso de bilheteria de super-herói do ano, né? Isso é inegável. E foi aclamado, todo mundo, a grande maioria, né? Que foi assistir gostou, tanto o grande público, a crítica e nerd, né? Então... é aquele cavalo de fogo, né? O cavalo tá todo de fogo ainda. Assim, ele não tem nenhum filme que é tipo uma merda, que todo mundo fala, mano, esse filme é um lixo, né? Lógico, a galera aqui força a mão, mas a gente vê que, né, tá forçando. vai amar. Especialmente se esses elementos são repetidos sempre. E essa repetição muitas vezes acaba com coisas que antes eram especiais. Você quer um exemplo? O Walkman em Guardiões da Galáxia. Cara, o James Gunn sempre usa a cena do rock, os bastidores do rock, as referências musicais, os cantores, bandas, como elementos que caracterizam os personagens dele. Sempre. Em Guardiões da Galáxia funciona pra caramba, sabe? Toda a história do Walkman com a mãe do Peter Quill, lembra disso? Já no segundo Guardiões da Galáxia tem uma fita cassete nova, né? Com o Mr. Blue Sky. Uma trilha nova. Mas sempre aquela pegada dos rocks dançantes dos anos 70. No início, isso foi maneiro, cara. Era original pra caramba. Já em Guardiões da Galáxia, né? Que tem um tom mais depressivo, tem uns rocks mais modernos. A abertura é Creep, do Radiohead. E em Guardiões da Galáxia 3, aquilo já deixou de ser uma característica do Peter Quill e virou uma característica geral. O final do filme é o Rocket Raccoon e o irmão do James Gunn conversando sobre bandinha de rock. É isso. Todo o filme dele tem esse papo de música. Mesmo que sejam alienígenas conversando no espaço, cara, aí vai o James Gunn dar um jeito desses alienígenas estarem falando sobre o rock dos anos 70, 80, 90 da Terra. Cara, mas isso daqui condiz perfeitamente com... eu tô entendendo onde você tá indo, Peter, mas condiz, vamos lá. O Rocket Raccoon, ele viveu, sei lá, 3 anos, 4 anos com o Peter Quill, né? Ouvindo aquelas músicas na nave sem parar. Cara, você acaba pegando um gosto. É que nem eu dei um exemplo agora, eu reagi agora há pouco ao vídeo do Gustavo Cunha, que inclusive, eu sei que é a sua opinião, tá, Peter? Eu sei que é particular a sua opinião. Mas o exemplo, ele é um cara que, como ele conhece rock, ele se abarra nessas referências que o James Gunn coloca. Eu, no meu perfil de musculação, eu sempre coloco as músicas de Pacificador, Esquadrão Suicida, Guardiões da Galáxia, nos meus vídeos, nos stories, e o meu público, que não é o público de cultura pop, são o público de musculação e lifestyle, se amarra. Mano, mas direto vem alguém e fala, caralho, sua playlist é foda, passa o seu Spotify, não sei o quê. E é tudo, a maioria, na verdade, são músicas de filme, tá ligado? Então eu acho que isso aqui é muito particular. E eu acho que faz todo sentido. Assim, ó, vamos lá. Se eu fosse o Rocket Raccoon, eu ouvi as músicas de Guardiões da Galáxia toda e eu ouço até hoje. Coloco nos meus vídeos. Então, pra mim, condiz muito o Rocket Raccoon, que viveu 4 anos com o Peter Quill, hoje se amarrar nas músicas e ter criado uma paixão por aquilo e tá passando isso adiante. Pra mim faz todo sentido, né?
Eu só quero lembrar pra vocês, cara, que o universo é bem grande, tá? Eu acho que só não existe o rock dos anos 70, 80, 90 dos Estados Unidos no universo inteiro. Mas o Rocket Raccoon viu as músicas da Terra. Ele andava com o Peter Quill. E outra também. Aí imagina, irmão, se você... Esse é o problema pra você. Então aí você queria que o James Gunn fizesse o quê? Tipo, que ele criasse músicas novas de alienígenas e tal. Pra quê? Tipo, pra quê? Porque quem vai assistir o filme somos nós, seres humanos. Então a referência tem que ser pra gente. Tem que ser pro público. Você não concorda? Tipo, ele vai criar uma música do zero e falar que é um rock lá de Marte. Pra quem vai se dar todo esse trabalho, gastar dinheiro do orçamento, sendo que se ele colocar um creep, que nem você falou, todo mundo vai se amarrar. Ou se ele colocar o filme lá, o Punk Rock no filme do Superman, todo mundo vai se amarrar. Fora que ele ajuda essas bandas. O próprio cantor da música Punk Rock, eu esqueci o nome dele, que é o velhão loiro, falou que, cara, ajuda muito, que a música volta a ser ouvida, volta pro Spotify, ele volta a receber, é chamado pra fazer show, participações. Então, assim, se ele é um amante de rock, por que não colocar, tá ligado? E ainda faz... E uma coisa que eu acho legal nele, que ele poderia ser muito preguiçoso e pegar as músicas atuais. Ah, o que tá tocando no TikTok? Né? Que esse é um grande mal que eu tô vendo dos filmes, das séries, que querem tiktokizar os filmes, né? Porque a galera, os jovens não se prendem mais à tela, então fica criando cenas rápidas ou músicas cafonas. Cara, pega músicas antigas que fizeram sucesso que ninguém conhece. Eu mesmo sou um cara que eu não conhecia essas músicas. E eu fico muito feliz de conhecer. E eu tô passando isso adiante, assim como o Rocket Raccoon. Então, assim, tudo bem, é uma crítica, é pessoal isso seu. Mas eu não vejo problema nenhum nisso. Cara, ele vai dar um jeito de virar uma conversa James Gunn. É uma conversa James Gunn. O especial de Natal dos Guardiões da Galáxia é totalmente... Eu não assisti. ...sobre música. Amantes e o Drax vão lá sequestrar o Kevin Bacon. Cara, olhando agora pra isso, cara, já começa a pensar que é meio tosco, meio ridículo. A minha opinião já mudou sobre esse especial de Natal. Esse sequestro do Kevin Bacon, pra mim, já é quase como uma analogia pra como o James Gunn sequestra todos os personagens da Marvel e DC pra falar dos gostos musicais dele, do James Gunn. Tudo começa a girar em torno do... Eu não concordo. Tipo, Monarca, não concordo. Cara, vamos lá, o cara é diretor. Obviamente, nos filmes dele vão ter coisas, sei lá, da criação dele, dos gostos dele. Tipo, juro, deixa aí nos comentários, rapaziada, é um problema isso pra vocês? Eu sei, novamente, o Peter tá falando que é a opinião dele. Eu estou questionando a opinião dele. Eu quero saber se mais alguém atrapalha vocês isso daí. Pra mim, deixa até mais divertido. Os gostos musicais pessoais do James Gunn. Disso eu tô errado. Mas beleza, o Guardiões da Galáxia funciona. Tipo assim, beleza, óbvio vai ser os gostos pessoais dele. Ele vai pegar um gosto, uma música, sei lá, ele vai pegar Zé de Camargo e Luciano. Pra quê? Se ele nem curte? Tipo, o filme é dele. Não achei essa crítica muito boa, não. Passou. Em Superman também funcionou. O punk rock lá realmente pegou, né? A mensagem é boa sobre o punk rock atual. E outra coisa, exatamente. Beleza, porque todo mundo tá cheio de ódio, né? Logo, você conta a cultura hoje em dia, não é odiar, é amar, é ser gentil. O James Gunn tem isso. Então é isso, você entendeu, Peter? Pô, além dele trazer a música punk rock, ele traz a música que você sabe inglês, então você deve pegar várias referências, eu não sei. Com certeza, todas as músicas que ele coloca tem referência com a cena. Uma que eu sei é a música final de Guardiões da Galáxia 2. Quando ele pega a segunda fita, acho que é o final de Guardiões da Galáxia 1, que ele pega a segunda fita. É uma música de não sei o que, Montaigne. Eu tenho aqui. Cara, eu fiquei tão apaixonado por aquela música que eu fui ver a tradução. Qual que era a tradução? Eu não vou lembrar o certo, tá, galera? Mas era alguma coisa assim, você nunca está sozinho. Conte sempre comigo pra subir a montanha, tal. Eu sempre estarei no seu coração. Cara, e era a fita da mãe dele. Cara, tipo assim, pro americano faz muito mais sentido que eu, que só curti a batida e a letra, o toque da música, né? E então quando você vai ver, tem toda uma... condiz com a cena cresce com o creepy dele, do Rocket Raccoon, dele se sentir uma criatura inferior, dele se sentir esquisitão. Condiz, cara, cresce a cena punk rock do Superman falando assim, porque hoje a gente vive numa sociedade tão perturbada, cheio de maluco, as redes sociais deixaram a galera doida, né? Acho que não deixou a galera doida, mas começou a mostrar muita gente doida que não merecia ter o holofote. E
E aí a sociedade tá tão perturbada que hoje, na verdade, você ser contra o sistema, você ser punk, você ser contra o sistema, é você ser um conservador ou um pai de família, uma mãe de família, ter uma família tradicional. Isso se tornou ser o antissistema. Condiz, cara. Então, assim, nossa, eu não concordo em nada com isso daqui, mas deixa a opinião de vocês. Tem umas forçadas de barra, né, cara? Mas, assim, tá boa. Já forçada de barra, você ter Superman fã de punk rock, Lois Lane punk rock, Superman e Lois Lane conversando sobre bandinha de rock. Já é forçada de barra pra esses personagens ficarem se importando com banda de rock só porque o James Gunn liga pra cena de rock. Nossa, aqui eu não... Ó, Peter, eu acho que você tá com ranço. Você falou que tá de saco cheio do James Gunn, então deve ser isso. Porque, mano, não tem nada a ver essa sua crítica. Você falar que o Superman não pode discutir uma banda de rock com a sua namorada enquanto eles estão fazendo um jantar... Antes dele ser o Superman, ele era o Clark. Ele era um menino que vivia numa fazenda, ele teve uma adolescência humana, estudou em escolas, teve amiguinhos, fez faculdade. Então, assim, antes dele ser o Superman, ele era o Clark Kent. Um menino que teve uma educação tradicional. Ele foi um menininho normal, né? Estudou e tal. Ele assistiu desenho, ele assistiu novela, ele assistiu séries. Tipo, qual o problema? Pra mim, na verdade, humaniza o Clark Kent para o público. Cara, nós estamos vendo o Clark Kent, que é o fucking Superman, em um momento de lazer, cozinhando pra Lois e discutindo a banda de rock. Por que o Superman não poderia fazer isso? Tipo assim, vou dar um exemplo, Peter, você é o maior youtuber que tem da cultura pop, se eu não me engano, eu já ouvi pessoas falarem, mas eu não sei, no mundo, né? Você é o maior. Então, assim, você tem todo um legado, você tem toda uma história no YouTube, acho que está há mais de 10 anos. Então, assim, você tem um canal de empreendimento e tudo. Então, você é uma figura séria, renomada no meio. Você não pode ter uma conversa com a sua esposa ou com seu filho sobre cenoura? Porque você é essa figura importante no YouTube? Você entendeu? Era um momento de lazer. Cara, pra mim, na verdade, até humaniza o Superman, como eu disse. Tipo, não, claro que não poderia. Por que não? Ele teve uma infância comum. É que eu já tô me repetindo, né? Já tá esticando um pouco a corda, cara. Vocês têm dúvida que o próximo filme, os próximos personagens do James Gunn vão falar de rock também? Beleza, mas... Achei essa crítica... Não concordo em nada. Daí você chega em Pacificador na primeira temporada, e Pacificador é obcecado por hard rock e glam metal dos anos 80. Tipo Poison, Rhino Rocks, Wigwam. Aí ele fica falando de disco, né? De banda, né? Depois um grupinho que eles formam lá fica conversando de bandinha de rock, falando de playlist. Agora, nessa segunda temporada, o Pacificador disse que tinha uma banda de garagem que era melhor que 30 Seconds to Mars. Não já deu, não, cara? Tipo... Cara, mas, Peter, essa cena tem menos de 5 segundos, essa cena. Eles só sobem a escada e acaba. E, novamente, eu acho que não deu porque não interfere na trama. É mais pra humanizar os personagens, é uma transição de cena. Tipo, aí é uma transição de cena que pega o grande público. Assim como o Gustavo Cunha, que eu reagi, ama rock, é cantor e ele se amarrou. Ele pega referências que eu, leigo, não pego. Então, assim, não. Eu não consigo mais acreditar que aquilo é parte genuína dos personagens, entende? Não consigo mais ligar a suspensão da descrença, não dá. Cara, mas é que você tá baseando só como se fosse quadrinho. O quadrinho, obviamente, eu acho que a proposta, até a mídia, que é o quadrinho, ela é mais direta, né? Ela é mais assim, é as cenas de ação, tem que resolver o problema do dia. Uma série, você precisa ir fazendo crescer os personagens, você precisa desenvolver os personagens, você precisa colocar cenas neles para o grande público também se cativar com essas pessoas. Por que numa transição você não vai pôr o pacificador? Você fala de um jeito como se esses personagens de quadrinhos em uma série live action não fossem pessoas comuns. Ainda mais o pacificador, que era um assassino doido, perturbado. Ficou tão repetitivo que agora toda vez que eu vejo isso, toda vez que eu lembro disso no filme ou série de James Gunn, eu só consigo enxergar o James Gunn no lugar daqueles personagens. Isso tá estragando até coisa que antes funcionava perfeitamente pra mim, como foi em Guardiões da Galáxia, porque deixa de ser especial. Pra mim, o James Gunn, escrevendo, cara, falando minhas bandas. Nossa, ele deve estar ouvindo alguma coisa do Spotify. Puta, que banda maneira. Essa eu vou colocar aqui. Quem vai falar isso aqui? Vai ser Amante. Amante eu quero. Sei lá, vai ser o Superman que vai falar sobre essa trilha aqui. Parece que ele deixa levar isso pra todos os personagens. Tinha uma galera... Mano, pra mim, é isso daqui, eu acho, tá, Peter? É ranço seu.
Você tá procurando pelo em ovo, eu acho. Que nem... Cara, o próprio Homem de Ferro, no Vingadores 1, quando eles estão lá, o Capitão América e a Viúva estão lutando com o Loki, a primeira aparição do Loki, aí ele coloca a Black Sabbath, ele interfere no sinal da nave da Black Widow lá, e aí começa a tocar Black Sabbath ou AC/DC, acho que é AC/DC, não lembro. E aí ele fala, chuchuzinho, cheguei, alguma coisa, tava com saudade de mim pra Viúva Negra, e aí ele chega, mano, porra, é foda! Ah, pra mim tá procurando pelo em ovo, irmão, tá procurando pelo em ovo. Reclamando do pacificador ser bissexual, sendo que o problema não tem nada a ver com sexualidade ou lacração nesse caso. Ah, Pedro, mas mudou o original. Galera, vamos lá. O pacificador original era um personagem literalmente irrelevante, totalmente. Ele tinha tido 9 HQs lá nos anos 60 e 80. Era um personagem 100% obscuro. Nem leitores de quadrinhos hardcore conheciam o personagem. Ele era um ninguém. Não existe isso de mudar um personagem que mal tem cânone definido, mal tem aparições. Ele não tinha nada definido, era um personagem praticamente inexistente. Quem tá falando sobre fidelidade aos quadrinhos, nesse caso, é burro, é boçal. E com certeza nunca tinha lido nada de Pacificador. Meu irmão, nem os editores da DC Comics conheciam esse personagem, tô falando pra você. Nem os editores, tão pouca coisa que aconteceu desse personagem. Nem os editores. Ah, mas você reclamou quando mudaram o centro nos quadrinhos e quando o James Gunn mudou o Frankenstein. Aqui acho que é pro Giga que postou isso no Twitter, falando dele. Claro, porra, seu animal de asa, Mequetrefe. Sempre foi o principal novo personagem da Marvel nos anos 2000. Ele foi introduzido para ser o grande herói caído da editora, né? Quem lê quadrinhos sabe que por vários anos o Sentry foi o centro da Marvel. Especialmente no Reinado Sombrio. Cara, ele era o core da Marvel. Todos os quadrinhos giravam em torno do Sentry. Olha a diferença. Várias grandes sagas clássicas da editora, como por exemplo o Hulk contra o Mundo, o Cerco, Aniquilação, Scourge. Todas essas sagas têm o Sentry como Big Boss da saga. O chefão da história, o maior herói da Marvel que se torna o maior vilão da Marvel. Esse é o conceito do Sentinela Vácuo. O Sentry é um personagem com centenas de aparições. Centenas, se não chegou a milhar. Pacificador tinha 9 antes do James Gunn, em toda a história da DC. 9. Sentry tinha características todas bem definidas, sabe? Personagens extremamente complexos, cara, cheio de camadas emocionais, com diversos conceitos interessantes nos poderes, com representações arquetípicas, sabe? E os caras querem comparar isso com o Zé Ninguém do Pacificador. Agora vocês conhecem o Pacificador, mas antes ninguém conhecia, cara. Eu mal lembrava do Pacificador, eu sei que existia um cara assim. O mesmo vale pro Frankenstein, de Creature Commands, né? Foi transformado num bocó. Bruto, tosco, burro, nonsense. Sendo que nas HQs ele é importantíssimo, cara. Ele é o líder do núcleo de monstros da DC. Pega toda parte, todo o universo de monstros que existe na DC. Ele é o core, ele é o pilar. Ele é literalmente o protagonista de Creature Commands nas HQs. Ele é o protagonista estoico dessa área inteira da DC, cara, que não é pouca coisa. E ele tem uma penca de HQs boas e clássicas sobre ele. Pô, pra caramba. É um personagem extremamente casca-grossa. E o James Gunn tem essa mania de pegar esses personagens estoicos, casca-grossa, e transformar eles em idiotas burros. Ficam falando coisas de nonsense. Isso rolou com a adaptação dele do Drax. Eu não gostei, cara. Tudo bem. Como você não gostou do Drax? Eu gostei. O Drax do cinema é bom, caramba. Mas é muito diferente do Drax dos quadrinhos. O Drax do quadrinho, porra, é sério, casca-grossa pra caramba. Rolou com a adaptação do Adam Warlock, cara, que na boa, Adam Warlock é super sério. Porra, a entidade toda, sabe, aquela coisa que bota aquela moral, aquela aura de respeito, né? Inclusive deveriam ser um personagem messiânico. Rolou com a adaptação dele do Vigilante, rolou com a adaptação dele do Frankenstein. Todas as produções do James Gunn precisam ter esse cara burro pra fazer humor nonsense. Todas têm. Todas. Então, vamos lá, vamos por partes aqui, que eu quis deixar ele falar, porque no outro vídeo, lembra, ele falou que não gosta que ficar cortando ele. Ok. Eu fiquei em dúvida aqui com o que eu vou falar, tá, meus com o que eu vou falar não, eu fico meio em cima do muro aqui e eu vou trazer meus argumentos e aí vocês dão a opinião de vocês, quem sabe até vocês me esclareçam essas minhas dúvidas. O pacificador ser bissexual é lacração? Se configura como, né, mudança de sexo de um personagem. Aí pra mim tem uns poréns. Primeiro, segundo o que eu fui pesquisar, vocês podem me corrigir, o Pacificador parece que só teve 5 HQs. O cara acho que tem 30, 40 anos de Pacificador, ele só teve 5 HQ e nunca mais foi visto. Então o personagem é nível Z. Transformar um personagem que ninguém segue, que ninguém conhecia, que era tipo o personagem Z do Z do Z, em bissexual, configura como lacração. Mas também, se eu for pensar, hoje como o mundo mudou e a série, vamos supor assim, a DC, o DCU, é um produto que eles querem vender para o mundo todo, né? Querem lucrar com o mundo todo. Você pegar um personagem nível Z e mudar a sexualidade dele, eu admito que não, mano. Eu caguei, tá? Eu caguei. E eu duvido que existe fã do Pacificador, tá? Eu vi gente, amigo meu, colega meu, nerdola,
no Twitter, não, que o pacificador foi importante pra história dos quadrinhos. Mentira, irmão. Para com isso, cara. É isso que eu falo, cara. E não adianta. Aqui eu sempre vou... Aqui o que bate em João, bate em Francisco. Ninguém conhecia o pacificador. Pelo amor de Deus, cara. Para dessa ginástica mental. Quer falar que não gostou da mudança? Fala que não gostou da mudança. Mas fala que tinha fã do pacificador. Ou pior, que ele foi importante para as HQ. Ninguém sabe quem era esse cara. Então, assim... É aquele negócio que o Giga mesmo já falou pra mim. A gente não se impõe. A gente não é, acho que é assim, eu não vou lembrar direito, mas a gente não é conservador com aquilo que a gente gosta. A gente não queria. Se mudassem a sexualidade do Batman, eu ia ficar puto. Mudassem do Pinguim, que nem mudou na animação do Batman, na Animated Series lá, do mesmo criador. Fiquei puto. Quando é um personagem que eu acho que é grande e relevante, eu fico puto. Agora, o pacificador... Pra mim, foda-se. Juro mesmo. Deixa a opinião de vocês aí pra mim. E aí outra dúvida que eu tenho. Eu acho que esse negócio de lacração ser subjetivo já deu já. Eu acho que precisa ser configurado que é lacração. Porque, ao meu ver, a lacração sempre veio como uma forma de vender uma agenda política. Correto? Se muda o personagem, que nem o Nick Fury, ele mudou. Mas ele não mudou para lacrar. Agora ele estava lacrando em The Marvels, né? Mas eu digo na Era de Ouro da Marvel, quando ele apareceu como Homem Negro. Ele não ficava de discursinho, ele não ficava vendendo agenda política e tal. E o Samuel Jackson, todo mundo sempre soube que é um baita de um ator foda, né? Então, assim, o que é lacração? Porque... Se for apenas a mudança, não mudou porque mudou, isso é lacração, aí, mano, a gente vai ter que voltar lá pra Demolidor, quando mudaram o vilão Rei do Crime. Por que mudaram? Porque que era o melhor ator pra aquela época, era grandão, bolado, gigante, o cara que fez Espera de um Milagre. E a gente sabe que não foi por lacração, porque na época nem existia isso, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que começar a pontuar, escrever um livrinho de regras, o que é lacração, porque senão agora se fica subjetivo, eu vou achar que é, você vai achar que não é e não tem algo definido, né? Que nem mudar a sexualidade do pacificador. E eu nem sei se falava da sexualidade dele nas HQs, não sei, nem quero saber, assim, nem vou atrás pra saber. Se nem tem também definido, se ele não tinha uma esposa, nada, também, né? Então é isso, tipo, não te deixar puto, Carlão? Não. Por que não? Porque eu nem ligo pro pacificador, foda-se ele pra mim. Se fosse o Batman, sim, aí eu ficaria puto. Mas como é um personagem Z e é um produto que eles querem vender pra todo mundo, por que não? Por que quando tiver o DCU já apresentado, quando tiver, sei lá, 50 atores, que nem tem na Marvel, 50 filmes, não sei o quê, um cara ser bissexual e esse um cara ser o pacificador... Mano, juro, pra mim tá ok. E também eu não vejo vender a agenda política com isso. Que nem tem todas as vezes que na verdade eu vi falando sobre a sexualidade dele, é de uma forma galhofa, ou como foi nesse primeiro episódio, onde ele tava na podridão do mundo, né, usando droga e numa orgia, mostrando que, tipo, ali é o fundo do poço. Então eu não vi enaltecendo, eu não vi vendendo ou querendo doutrinar a mudança de sexo dele. Que eu nem sei se é uma mudança, porque, novamente, se não tinha nada nas HQs, fica ambíguo, né? Enfim, deixa aí a opinião de vocês, que eu juro que eu fico... Sei lá, eu vejo a galera lá no Twitter fazendo mó escarcel, e eu entendo, como eu falei, se fosse um personagem que eu amasse, se fosse o Anakin Skywalker, eu ia ficar puto. Mas o pacificador, tipo, você tá ligando mesmo? Tipo assim, no fundo do coração, você tá ligando? Mano, eu tô cagando, velho, tô cagando. Todas têm um cara burro, ele bota um cara burro pra fazer piada. Então, voltando pro pacificador bissexual, o problema aqui não é lacração, cara, não é isso. O problema é o James Gunn, mais uma vez, ir pela rota do rock e tentar transformar o pacificador num rockstar. É por isso que ele é rejeitado pela gangue da justiça. Ele é rejeitado pela banda, sacou? Ele vive naquela casa lá, estilo banda de garagem, viajando pelo mundo, aí usa droga, faz orgia com homem, mulher. É lifestyle rockstar. E como eu falei, cara, o problema aqui não é lacração. O problema, pra mim, é que o James Gunn tá sempre fazendo tudo girar em torno dos gostos musicais dele e da visão que ele tem da cena do rock.
Sendo que a maioria dos personagens que ele adapta, né, por conceito, seriam personagens que estariam cagando pra Rock e pra bandinha. Aqueles personagens que estariam nem aí, cara. Os caras estão preocupados em salvar o universo. Vão ficar... Mano, novamente, Peter, nada a ver essa sua crítica. Agora você voltando pra música. Cara, o Superman salvar a Terra não significa que ele não tem momento de... Não significa que, vamos supor, ele acabou de derrotar o Darkseid. Ele chegou na casa, que ele toma banho. Ele tem um... Ele, né? Ele até é jornalista. Ele chega na casa dele, enquanto ele vai tomar banho, ele não ouve nada, ele não assiste nada. Sério? Tipo, você acha que o Superman, não, salvei o mundo, agora eu vou deitar na cama, dormir e amanhã salvarei o mundo. Tipo, ele... Lógico, na HQ não vai abordar isso, porque a HQ tem que ser mais direta. Agora, num live action, onde você tem que desenvolver o personagem, onde você tem que colocar coisas no personagem pro público se ver no personagem ou gostar do personagem, por que não? Por que o pacificador não pode ouvir rock? Tipo assim, por que o Flash não pode, sei lá, gostar de sertanejo? Tipo, por quê? Ou você acha que só porque o cara é um herói... É que é um policial, vamos lá, um policial. Um policial é um super-herói, né? Não é um cara que sai todo dia pra salvar a vida dos outros, se coloca toda hora em perigo pela vida dos outros e tal. Certo? Um super-herói, um bombeiro, um policial, um bombeiro. Ele não ouve música? Quando ele tá no carro, ele não liga a rádio? Ou o Superman, né? Quando tá, sei lá, fazendo a janta, ele não coloca numa série que ele gosta? Ele come, né? Tipo assim, por que não, mano? Falou de bandinha? Não, cara. Então, cara, chegou num ponto tão repetitivo que eu só olho pro pacificador vivendo vida de estrela do rock falida e só consigo ver o James Gunn. Só. Eu não consigo mais ver o personagem em si, sabe? Me tira da tela, me tira da imersão. Não ligo a Novamente, sua opinião, mas acho que isso daí já é ranço. Tipo, eu peguei ranço do cara, então... Situação das crianças não dá. Outro ponto, galera, que desde a primeira temporada de Pacificador, eu já tinha comentado com vocês aqui que já tava enjoando o humor da série, tava muito repetitivo. E, porra, honestamente, cara, não vejo tanta criatividade, humor que você ficar apelando pro nonsense. Ficar falando de pinto, bunda, peito, pata de camelo, cocô, xixi, vômito. E isso é o tempo todo, cara, o tempo todo disso eu tô errado. E eu acho até problemático ver a Gangue da Justiça, que é uma adaptação da Liga da Justiça Internacional das HQs, ser tão escrota assim. Porque a Liga da Justiça Internacional é a Liga da Justiça que tinha lá o Guy Gardner e que era patrocinado pelo Maxwell Lord. Tipo, beleza, o Guy Gardner é meio babacão mesmo, mas, pô, cara, quando tá Guy Gardner, Mulher Gavião e Maxwell Lord juntos, eles são a Gangue da Justiça inteira, praticamente. E eles estão ali sendo homofóbicos com o pacificador, falando de pata de camelo, bunda, pinto. Esses caras são os melhores amigos. Assim, mas eu esperava isso mesmo desse Lanterna aí. Mas, novamente, ali eu sinto, sim, que é um humor James Gunn. Pra mim também não teve graça, eu não ri de nada, assim, não achei nada engraçado. A cena falha pra mim, que a proposta dela é dar risada. Mas eu acho, agora a teoria da minha cabeça, tá? Que o James Gunn tá fazendo a Gangue da Justiça ser tão porra nenhuma, assim, falar palavrão e ser tão nonsense como você usa, que vai ser justamente para, quando tiver a mudança, a Liga da Justiça, que aí provavelmente vai sair esse Lanterna, né? Não duvido nada ele morrer e dar um arco de vingança pra Mulher Gavião, porque vai ter que vir o Hal Jordan ou o John Stewart, que esses sim são os medalhões, né? Eu acho que vai vir o John Stewart, no caso. E aí vai ser pra sabe quando muda da água pro vinho? Tipo, era uma equipe Zé Ruela, não sei o que, falava palavrão. E aí quando o Superman assumir, vai acontecer alguma coisa, provavelmente que aí vai assumir e se tornar a Liga da Justiça com os heróis que nós conhecemos, aí sim eu acho que vai ser muito diferente. Então vai usar essa, sabe, para dar esse choque de mudança. Tipo, agora porque o Superman não é o líder, ele nem faz parte do grupo. Mas quando ele pertencer, quando ele ser o líder, aí sim acho que as coisas vão mudar, entendeu? Eu acho, que é a teoria da minha cabeça. Do Superman. Você consegue imaginar o Superman na mesma sala que esses três depois disso? Você consegue imaginar o Superman ouvindo esses caras fazer esse tipo de piada? Ah, qual é, cara? Deixa de ser frouxo. Você acha que fica legal o Superman ser amigo, parceiraço desses três? Pega legal isso? Eu não acho. Eu não consigo ver isso nas histórias em quadrinhos, ok? Inclusive eu acho que fazer todos os três serem babacas tira justamente o elemento que o Guy tem de especial. Ele se destaca justamente por ele ser o único super-herói babaca. Mas ele é o único babaca ali. Tirando ele. Nossa, deu um déjà vu agora, mano. Deu falando exatamente isso com o Lanterna Verde. Nossa, caralho. Enfim. Mas ele que é o babaca. A Mulher Gavião só ri das merdas que ele fala e zoa ele.
ela não zoou o pacificador, ela zoou ele, assim como no filme ela zoa o Lanterna toda hora, né? E aí o irmão dele lá do James Gunn, eu não sei como que é esse cara nas HQs, tá? Que ele também... E ele também não zoa o... ele fala pelas costas, assim, zoa. Agora, porra, todos são ovelha negra? Pensei que era só o Guy que seria, né? Entende agora qual o problema da repetição de fazer a mesma coisa com todos os personagens? Cada personagem tem que ter uma característica diferente, cara. Não precisa ser todo mundo... Mas eles são diferentes. A Mulher Gavião é diferente do Lanterna. E eu entendi sua crítica e talvez eu possa até concordar com ela com o tempo. Mas vamos lembrar que a série do Pacificador... É que nem eu critiquei lá no vídeo do... Que eu reagi ao... Caralho, já esqueci o nome dele, mano. Tô com a mente cansada já. Enfim... Que a galera tá querendo achar um realismo ou querendo uma seriedade em Peacemaker, pô. Pra mim é a mesma coisa que se assistir Todo Mundo em Pânico e falar, pô, mano, mas no filme que eles estão se baseando é mais real, é mais sério. É pra ser chacota, é pra ser esquete de humor. Todo mundo bobalhão. Eu não disse pra vocês que todo filme do James Gunn tem que ter um herói burro pra fazer humor de estupidez e nonsense? Bom, todo filme dele também tem a mulher durona com síndrome de masculinidade tóxica, igual falaram nesse primeiro episódio de Pacificador agora. Em Guardiões da Galáxia, primeiro era Gamora, depois foi a Nebulosa. Em Creature Command, era a noiva. Em Pacificador, é a própria esposa do James Gunn, né? A Jennifer Holland, né? Que interpreta a agente Emilia Harcourt. E assim, em termos de estrutura narrativa, o James Gunn sempre repete o mesmo plot de grupo de esquisitões desajustados que se unem pelo bem maior. Não, isso é verdade. Tanto que isso é uma crítica que todo mundo faz a ele, né? E é verdade. Tipo, é sempre pegando equipes desconhecidas, pessoas Zé Ruela, e fazendo todas se juntarem por um bem maior e cada uma achando o seu valor. Isso é verdade. Sempre é assim. Grupo de desajustados que se unem. Guardiões da Galáxia é assim. Os três. Esquadrão Suicida do James Gunn é assim. Creature Command é assim. Superman, que eu achei que iria fugir da regra, também foi assim, né? Já que o James Gunn introduziu a Gangue da Justiça, o Metamorfo, e aí trouxe a ideia de que o Superman também era um excluído, um alien, odiado pela humanidade e tal. Pacificador é assim. O grupo Econos, a Harcourt, a filha da Amanda Waller, o Vigilante e o Pacificador são um grupo de desajustados. E sempre tem um patch, pode ver, sempre tem um patch. Concordo. Isso daí eu concordo. Guardiões 3 tinha aquele ursinho esquisito lá que andava com o guarda. Preferia que o filme do Superman, por mais que eu gostei da Gangue da Justiça, eu preferia que fosse o filme só do Superman, sabe? Só as pessoas que vivem no universo do Superman, na cidade ali, né? No plot dele. Concordo. Em Creature Command tinha o Doninho. Em Pacificador tem a Eagle. Em Superman tem o Krypto. E não me entendam mal, por favor. É difícil até pedir isso, né? Porque a galera acaba entendendo. Individualmente, eu não vejo nenhum problema em nenhum desses. O Krypto, por exemplo, eu adorei. Amei o filme do Superman pra caramba. O filme do Superman é 10, cara. Mas quando você começa a perceber que existe uma fórmula James Gunn e que ela tá sempre fazendo a mesma coisa, é difícil de desver, saca? Outro elemento... Aqui eu concordo com você. Aqui eu concordo, dou o braço a torcer, que é verdade, né? Isso sempre tem um patch, por mais que eu goste de todos assim, né? Aquele lá do Guardiões 3 eu nem lembro dele. Mas a Eagle eu acho da hora, o Krypto, mas realmente, eu concordo. Tipo, isso que você falou das mulheres bravas, eu tenho que pensar mais, mas acho que você tá certo. Sobre o grupo de desajustados, eu também acho tipo, que você tá certo. É como se o James Gunn sempre criasse muletas, porque isso deu certo, então eu vou sempre levar, né? Tipo, talvez ele não se arrisque, né? Aí você tem razão. Narrativa que ele sempre repete. Sempre é daddy issues. Problemas com o pai. Irmão, 99% das histórias do James Gunn são daddy issues. São problemas com os pais. Guardiões da Galáxia 1, o Peter Quill já não tinha pai. A Gamora tinha uma relação tóxica com o Thanos. A Nebulosa também. Era torturada, né? Mas aí não é das HQs? Ela não é filha dele nas HQs mesmo? Controlada pelo pai. Em Guardiões da Galáxia 2, o filme é literalmente sobre Daddy Issues. É sobre Peter Quill e o Ego, o planeta vivo. Guardiões da Galáxia 3 é Daddy Issues entre o Rocket e o Alto Evolucionário. O Alto Evolucionário é aquele pai perfeccionista, né? Que descarta os filhos que não atendem as expectativas dele porque ele simplesmente não consegue aceitar como os filhos são. Os filhos têm as falhas deles, as individualidades. Creature Commands, a protagonista da série, é a noiva. E assim, não quero nem entrar nesse assunto aqui porque o James Gunn fez o pai da noiva criar ela. Tratar ela como criança numa cena. E poucas cenas depois eles estavam fazendo. Você sabe, né? Você sabe. Que vacilo. Não. Essa esquisitice aí de fazer pai com filha nem existe nos quadrinhos. O James Gunn inventou. E o vilão do desenho do James Gunn não foi nem o Victor, como é nas HQs. Foi o Frankenstein, que era pra ser o grande herói de Creature Command. Bizarro. Inclusive, na minha análise final de Creature Command, eu comentei que não curti muito a série. Enfim, essa fórmula Daddy Issues se repete em Superman. O grande dilema do Superman no filme são as expectativas que os pais biológicos dele tinham nele, né? E não condiziam com como ele se via no mundo, né? Não condiziam com os valores pessoais dele. Pacificador na primeira temporada tem um lance da Debaioka Waller. Tem um pacificador com o pai dele, né? É um pai tóxico, nazi, um pai que botava os dois filhos pra fazer rinha de criança. E o pacificador acabou matando o irmão dele sem querer, quando era criança por isso, percebe? Sempre é de um pai.
O arco interno do Pacificador é sobre a relação com o pai dele. O desfecho é ele matar o próprio pai. E se você acha que isso tinha se resolvido, não. Na segunda temporada, o James Gunn vai levar o Pacificador pra uma dimensão alternativa, onde o pai dele ainda tá vivo, e agora o Pacificador vai finalmente receber amor paterno. E o dilema do Daddy Issues, que ele nunca recebeu, vai continuar. E cara, na boa, galera, entendam o que eu tô falando. Eu não tô dizendo que é tudo uma bosta. Não é isso. Tô trazendo pra vocês a fórmula deles. A maioria das obras... Assim, você falando assim, realmente, né? Sei lá, pra mim não é um problema também, porque eu não tinha nem notado isso daí. E eu acho que se a gente for olhar, eu preciso pensar bem. Mas se a gente for olhar, acho que 95% de todas as obras, animes, HQs, também tem esses plot de pai e mãe. Porque eu acho que é um plot, você pode até chamar de plot talvez barato, pode ser. Mas é um plot que sempre se liga o telespectador, o leitor, ao personagem, né? Porque todo mundo tem um pai ou uma mãe, mesmo sendo desajustado, tem, né? Assim, agora talvez eu repare mais, já que o Peter falou. Mas também não é uma coisa, nunca me afetou não, tanto que eu nem pensava nisso. Afeta vocês, rapaziada? Vocês tinham notado já isso daí? Pra mim é, porque como é algo tão que todo mundo tem, e sei lá, e tem todos os animes, você vê Yu Yu Hakusho tem, sei lá, Cavaleiros não tem, Cavaleiros não tem, mas sei lá, é que agora de cabeça assim, mas acho que toda franquia tem um negócio de pai e mãe, né, ou pai ou com a mãe, né, ou quem criou. Que eu citei do James Gunn aqui, que são ótimas obras, ótimas, e eu sempre gostei delas, vocês sabem disso, sempre elogiei pra caramba, só que... Ou tio... Os caguetes do James Gunn, né, os repetecos, a personalidade dele estão sendo tão repetidos em todas as obras que pra mim chegou no ponto onde os personagens da história estão desaparecendo e quando eu olho pra tela eu só consigo ver o James Gunn. Isso pra não falar. Mas assim, desaparecendo, tá bom, da sua crítica, a do Superman eu concordo, eu também não gostei da mudança dos pais, mas o Peacemaker, tipo, sério que é importante? Ou tipo, do Peter Quill? Na verdade, não, Guardiões da Galáxia eu sempre defenderei, eu acho lindo. A história, o arco de desenvolvimento de todos, eu acho muito foda. Então eu sempre defenderei. Mas assim, tirando do Superman, nenhum me afetou assim, eu achei ruim. Que pra mim, cara, já deu desse humor aí de garoto de 15 anos que parece que só aprendeu a xingar agora na escola. Daí fica falando sem parar, palavras proibidas. Órgão genital, fetiche sexual, cocô, xixi. Você é cocô, você é cocô, né? Tem gente que gosta? Beleza, cara. Normal, é com você. Normal. Você gostar, você que tá aí, eu também não gostar, também normal. Cada um tem seu gosto. Eu tô vindo aqui pra falar com vocês do meu gosto, da minha opinião. E na minha opinião, na minha visão, por mais que o James Gunn seja um ótimo diretor, um ótimo storytelling, né? Eu tô realmente enjoando das coisas que ele faz. Eu já tô no ponto, galera, onde eu quero ver já outros diretores, outros escritores produzindo as novas partes do DCU. Esse DCU já teve Creature Commandos, já teve Superman, já tá tendo Pacificador. 3 obras do James Gunn. Como cada diretor vai ter seu toque autoral, cara, eu acho que tá na hora de passar esse bastão aí, sabe? Tô mais empolgado pra Supergirl agora porque não vai ter envolvimento do James Gunn. Eu tendo a concordar com você sobre isso, tá, Peter? Por mais que, novamente, eu goste do James Gunn como diretor, as obras dele... Eu concordo que elas têm o mesmo RG, tem o mesmo DNA sempre, ele não se arrisca muito, né? Superman, que era algo para ele se arriscar, fazer algo fora da fórmula James Gunn, a gente vê que ele não fez. Então assim, a parte da trilha sonora eu não concordo com você, eu acho que é birra, mas sobre o resto eu tendo a concordar, realmente os personagens são repetidos, é sempre o mesmo plotzinho de pai, realmente sempre tem pai ou mãe, né? Concordo. Empolgado pra ver as produções que vão fugir da fórmula de James Gunn, porque, cara, começou a saturar. Pode ser que seja saturado agora, pode ser que você sature depois. E eu acho que na próxima obra que tiver as mesmas coisas, que já tiverem todas essas que eu citei no vídeo, eu já não vou conseguir mais assistir e curtir. Pacificador eu já tô estranhando, cara. Devagar eu tô estranhando, já tô enjoando. Quero saber a tua opinião. Depois de tudo isso que eu falei, você acha que a fórmula de James Gunn tá saturando também? Ou você não liga? Eu tenho certeza que, lógico, vai ter gente que curte e gente que não curte. Né? Gente que concorda e gente que discorda. Então, quero ver a galera debatendo civilizadamente aqui nos comentários. Pô, você consegue escrever civilizadamente? Eu juro que eu respondo. Lógico que vai ter os maker você não tá feliz com nada. Tô feliz. Dei nota quase 10 pra quase todos os filmes que eu trouxe aqui pra vocês até hoje. Percebe isso? Percebe quando faz sentido você falar que eu reclamo de tudo? Todos os filmes do DCU, do James Gunn, da fase James Gunn, ou até alguns filmes atrás, eu dei quase 10 pra todos. Todos. Mas quero ver os comentários. Toca aqui agora, se inscreve. Então é isso, rapaziada. Eu também quero saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Como eu falei, a trilha sonora eu acho que nada a ver. Eu acho que tem, né, sei lá, né? Agora, a fórmula James Gunn, tá? Aí, eu não sei. Eu acho que ainda não me cansou. Mas já não é algo que passa despercebido, né? Que já é algo que não só a mim, mas a todo mundo. Tipo, porra, de novo, um grupo de desajustados
de novo, heróis que nem... Uma coisa que eu já tô ficando puto com ele, que é... Porra, olha o cartel que você tem de personagens da DC. Vai ficar trazendo cara de barro. Vai ficar trazendo Supergirl. Não que a Supergirl seja pequena, mas vamos ser sinceros, né? Ela nunca foi a principal da Liga da Justiça, né? A gente sabe quem são os principais. Então, assim, ficar trazendo essas pessoas... A Marvel é uma coisa. A Marvel já gastou cartucho pra caralho. Não tem mais tanto personagem. Não mais tanto, né? Agora, o James Gunn, com a DC inteira, pra ele usar, ele tá usando essas coisinhas, Critical Commandos. Pacificador até entendo, porque ele já tinha feito antes. Mas trazer Guy Gardner, né? Tipo, porra, cara. Traz logo o Hal Jordan, pô. Né? Bom, deixa a opinião de vocês. Obrigado pela audiência. Obrigado por você que chega até o final. Um beijo, um abraço e... Fala!